Amados, que bom que nós já chegamos nesse lugar. Que bom que você deu ouvido para estar essa noite aqui, né? Porque a semente ela está sido lançada, amém? E aqueles que estão dando ouvidos, eles estão vindo para esse lugar, amém? Porque eu quero dizer, amados, que vai chegar um tempo, amém? Quero dizer que vai chegar um tempo que isso tudo vai passar, amém? Todas as coisas elas vão passar, né? E o que vai permanecer é aquilo que Deus ele tem falado ao nosso coração, amém? Gostaria que você curvasse sua cabeça nesse momento, colocasse a mão sobre o seu coração nesse momento. Nosso tema hoje é Jesus cura uma mulher do fluxo de sangue, né? E nesse momento eu gostaria já que você curvasse a sua cabeça, já começasse a pensar, sabe, na sua própria vida. Que você já começasse a pensar, sabe, naquilo que tem roubado a sua paz, aquilo que tem roubado, né, parte da sua vida, aquilo que tem sido um problema para você, que você comece nesse momento, começar a pensar há quanto tempo, né, você já vem passando por essa dificuldade, por esse problema, né? Eu quero te dizer que essa mulher, ela tinha 12 anos que vinha sofrendo desse problema. Eu não sei quanto tempo você vem sofrendo com essa dificuldade, com esse problema. Sabe, pode ser pouco tempo, pode ser muito tempo, pode ser uma vida inteira que você esteja passando por esse problema. Mas eu quero te dizer que nessa noite é a noite do nosso milagre. Eu quero te dizer que nessa noite é a noite da sua cura, é a noite da minha cura, é a noite da nossa restauração. É a noite da nossa libertação. Se você crê nisso, amado, isso vai ser poderoso. A palavra de Deus diz: crede e verás o milagre. Então desde já, sabe, vai começando a pensar, vai começando a criar expectativa dentro do seu coração para aquilo que Deus ele quer trazer nessa noite, para falar o nosso coração, sabe? Você não precisa estar passando por tantas coisas, você não precisa passando por tanto problema, sabe? Às vezes você se pergunta: até quando? Até quando isso vai acontecer na minha vida? Sabe, parece que não tem solução, parece que não tem fim, mas eu quero te dizer que hoje é o fim do teu problema. Hoje é o fim da tua causa, sabe, aquilo que tu tem pelejado, aquilo que tu tem buscado, aquilo que tu tem colocado diante do Senhor. Ele quer te dar resposta hoje, nessa noite. Mas a palavra também diz: abra o teu coração, sabe, abra o teu coração para aquilo que Deus ele quer falar. E creia naquilo que Deus ele quer fazer nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Você pode olhar para cá agora nesse momento. Tá, todos nós, amados, todos nós de alguma forma já ouvimos falar, né, sobre essa mulher, sobre essa pessoa, sobre o problema que ela carregava, né, sobre o problema que afligia a vida dessa mulher. De alguma forma a gente já ouviu falar, né, que era uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos. E amado, há 12 anos sofrer de uma hemorragia não é fácil, né? Nós mulheres que passamos por esse processo normal, né, de menstruação, a gente sabe que é dificultoso, que é doloroso muitas das vezes, né, que é chato a gente passar por esse problema, mas isso se chama um problema, uma dificuldade normal, que a gente tem que passar, está escrito, sabe, porque os estudos dizem que quando a mulher menstrua, ela está sendo preparada para receber, né, uma criança, o útero dela desloca, fica grande, vai criando todo um processo, né? Mas a partir do momento que passa de 7 dias em diante, já não é uma coisa normal. A gente tem que se preocupar, a gente tem que pensar, né? Porque não é uma coisa normal. Amém? Então, essa mulher, a palavra de Deus diz que ela vinha sofrendo, né, com esse problema, amém? Vamos sentar os nossos convidados que chegaram nesse momento, amém? Glória a Deus. Então, amado, eu quero dizer nessa noite que eu não combinei nada com o pastor a respeito do louvor, né? Mas eu quero te dizer que quando Deus ele está no controle de todas as coisas, ele prepara tudo. O Senhor, ele prepara tudo, amado, porque hoje nós vamos falar sobre cura. Nós vamos falar, sabe,
esse problema que tanto aflige, que tanto, né, a gente vê pessoas sofrendo com a doença. E eu quero te dizer que doença não é de Deus. Amém? Doença não faz parte do Filho de Deus. Amém? Então eu não preparei nada, não combinei. Mas, amado, eu quero te dizer que em 2006, o Senhor, Ele me chamou. Ele disse para mim assim: se você não sair da situação que você está, seu lugar é abaixo de 7 palmos. O Senhor foi literalmente, falou dessa forma comigo. Eu quero dizer que naquele primeiro momento eu dei atenção àquilo que Deus estava falando, mesmo porque eu não entendia nada de Deus. Mas eu não vi ninguém, não tinha ninguém comigo, e eu estava sozinha. Então eu disse, eu não vou duvidar daquilo que eu estou ouvindo, né? Então eu sabia o problema que eu estava passando, a dificuldade, né? E o Senhor disse para mim, se você não parar, o seu lugar é abaixo de 7 palmos. E eu quero te dizer, amado, eu nunca fui de uma igreja, eu nunca tive religião até os 24 anos de idade, quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. E eu quero dizer que todas as pessoas enviadas por Deus para falar, olha só, é de Deus, tudo é de Deus. Todas as pessoas que vinham falar comigo a respeito de religião, eles diziam que me viam num poço de sangue. Todas as pessoas que vinham falar da parte de Deus, eles diziam, eu te vejo num poço de sangue, eu te vejo num poço de sangue. E era literal, era todas as pessoas que da parte de Deus vinham falar comigo. E eu não entendia a respeito disso. Até que o Senhor, Ele me chamou dessa forma. Tá quente aqui, fica mais quente ainda, que tem uma unção aqui. Amém? E o Senhor, Ele me chamou dessa forma. Sabe, quando o Senhor me chamou pela segunda vez, foi esse louvor que o pastor cantou de cantar. Recebe a cura, recebe a unção. Sabe, Ele me chamou, eu não entendia nada de religião, de igreja, de música, de louvor. E eu acordei cantando esse louvor. E a palavra que eu ouvia dizia assim, abre em Provérbios 3,6. Provérbios 3,6 também era outra coisa que eu não sabia nem onde ficava Provérbios 3,6 na Bíblia. Só que quando eu procurei saber, Ele dizia assim, olha, me reconhece em todos os teus caminhos e eu endireitarei as tuas veredas. Sabe o que isso quer dizer? Deus estava dizendo assim, olha, você precisa de mim, eu sou o caminho. Eu posso botar tudo em ordem, aquilo que está fora do lugar. Sabe, é assim que muitas das vezes a nossa vida, ela se encontra fora do lugar. Essa mulher, ela estava há 12 anos com a vida dela fora do lugar. Porque não era normal ela estar passando por aquela dificuldade há 12 anos. Amado, a gente pode imaginar como aquela mulher estava naquele momento. As mulheres me entendem que eu estou falando a respeito, né, do fluxo, sabe? E ela devia estar muito fraca, amada, aquela mulher, 12 anos. Né? Então, quando o Senhor me chamou, Ele teve esse cuidado de falar comigo. E é um cuidado que eu digo que para mim é cuidado, porque eu não iria ouvir Deus de outra forma. Eu não iria ouvir Deus dizer assim, olha, Jesus te ama. Eu ia continuar na situação que eu estava. Mas Jesus disse, ou tu para ou tu morre. Né? O que eu quero dizer com isso, amado? Não precisa chegar a esse extremo para a gente reconhecer Jesus na nossa vida. Jesus, Ele nos chama todos os dias, quando Ele nos dá a oportunidade de acordar. De abrir os nossos olhos, de respirar. Quando a gente sabe que Ele nos livrou de uma cilada. Quando a gente sabe que Ele nos livrou de um problema que a gente não podia resolver. E Deus, Ele nos dá esse tipo de oportunidade todos os dias. Amém? Ele nos dá a oportunidade. Sabe por que eu quero dizer isso, amados? Porque quando aquela mulher estava ali pronta de se encontrar com Jesus, ela não perdeu a oportunidade. Ela não perdeu a única chance de ficar curada. Ela não deixou passar. Ah, já está 12 anos, eu já estou conformada. Amado, essa mulher não tinha mais nem nome. Ela perdeu a sua própria identidade para um problema. Você está entendendo? Não era mais a Miriam, que o nome, né, dizem que o nome dela era Miriam. Não era mais Miriam. Era a mulher do fluxo de sangue. Ela não tem mais nome, ela não tem mais identidade, ela perdeu.
Por quê? Porque ela sofria constantemente desse problema. Ela sofria com aquilo. Imagina uma mulher sofrendo, sabe, todo o tempo, né? Sangue, sangue, sangue. Sabe, acredito que ela perdeu a amizade, perdeu a família, perdeu todo mundo por aquele problema que ela estava. Porque naquela época, meu amado e minha amada, hoje nós temos a liberdade de estar em qualquer lugar. Na condição, até um doente pode estar em qualquer lugar. Mas naquela época, não. Uma mulher, naquela situação, há mais de 7 dias, era uma pessoa impura. E ela tinha que ser isolada daquele, sabe, de perto da sociedade. Até 7 dias ela ficava na sua própria casa. Mas não podia tocar em nada, em ninguém, dormir em qualquer lugar. Ela não podia, porque ela era uma mulher impura, uma mulher imunda. Uma mulher que podia contaminar outras pessoas. Uma mulher que tinha problema que, na verdade, ninguém sabia a causa da hemorragia que ela tinha. Podia ser contagioso. Não sei, poderia ser. Né? Para ela ser excluída dessa forma da sociedade, eles podiam imaginar, não, ela pode passar para outras pessoas e para outras pessoas. E virar, né, o que virou o coronavírus. Eu até esqueci agora a palavra que se diz. Contágio, né? E ela precisava ser excluída daquele lugar. Ela precisava ir para outro lugar, para ficar ali, para ser curada, sabe, para ser restaurada. Mas a cada passo que ela tentava ficar curada, como a própria palavra diz, né, que ela procurava os médicos, ela gastava dinheiro, ela só piorava. Ela só piorava. Né, parecia uma maldição, não é? Porque se eu estou gastando, eu estou indo. Imagine o que essa mulher, por exemplo, se algum de nós dissesse, olha, fulano, ele pode ser a causa para a solução do teu problema. Com certeza ela iria até onde era a causa da solução do problema dela. Porque a palavra de Deus diz que ela gastou com muitos médicos o que ela tinha. Amado, e não é diferente muitas das vezes de nós. Sabe, o diabo ele só veio para matar, para roubar e para destruir. Sabe, para roubar o nosso dinheiro. Porque doença, amado, doença custa caro, sabia? Doença leva o nosso dinheiro. Porque você gasta com remédio, você gasta com consulta, quem não tem plano, né? Tem que ter aquela consulta todo o tempo. E, amado, ficar doente custa caro. Imagina naquela época. Né? E essa mulher, ela enfrentou esse problema, essa dificuldade, esse preconceito, sabe, para tentar a cura dela. Amém? E, amados, eu sei o quanto é difícil. Como eu disse no início, eu lembro que quando eu comecei a menstruar entre os 12 e os 14 anos, quando a gente está passando para a adolescência, né? Que isso já é um sinal de que a gente está amadurecendo, que o nosso corpo está sendo preparado, né? E eu lembro, a minha mãe não está aqui hoje, que ela não pôde vir, mas ela podia confirmar agora o que eu vou falar. Eu lembro que quando eu menstruava, eu passava muito mal, muita dificuldade, muita dor. Sabe, eu lembro que nesse dia eu acordei, quando eu dei o passo para a porta, porque eram nossos quartos, os quartos da minha mãe, ela vinha saindo do dela e eu vinha saindo do meu, escorreu pela minha perna aquilo. Né, e era muito intenso o fluxo que eu tinha, né? Tanto que se tornou um problema na minha vida. Eu hoje controlo a base de anticoncepcional. É controlado. Eu só menstruo 2 vezes no ano. É julho e dezembro. Por causa que hoje, né, quando a gente perde muito sangue, a gente adquire uma anemia, a gente adquire outros problemas, até de coração a gente, né, sofre. E eu lembro que ano passado, a pastora está aqui, eu resolvi deixar os remédios, pensando que teria melhorado, né? E nós fomos para o Ceará na viagem missionária. Na volta, eu menstruei. E foi terrível. A gente parou para almoçar num lugar, quando eu desci do carro, escorreu na perna. Foi, pastora? A pastora estava junto nesse dia. Escorreu. Né? Então, é uma coisa que não é normal. Não é problema... Hoje, ele não é problema de mioma, não é problema essas outras questões de útero. O meu é problema de anemia.
como passei uma época da minha vida em que eu só bebia água, por causa que eu tinha, né, eu queria emagrecer, e eu só bebia água, eu tomava muito remédio, aquele Sibutramina, um remédio muito forte para emagrecer, que tira totalmente teu apetite. Então eu adquiri também a anemia através da falta da alimentação, e o sangue ajudou, porque como era muito intenso, o sangue ajudou, né, a que eu ficasse nessa questão de desregularização da menstruação. Mas é uma coisa muito difícil, é um problema muito sério, né, que se não for tratado, ele nos leva para a morte. Se não for tratado. E eu acredito que essa mulher, amados, ela só não morreu porque, querendo ou não, alguns médicos pela qual ela passou deve ter ajudado de alguma forma, que seja mínima, para que ela, né, ficasse viva à espera do seu milagre. Amém? Glória a Deus por isso, amado. Mas diga comigo hoje, isso acaba hoje para mim. O que vai acabar hoje para você? Calma, que a gente vai falar com toda a potência. O que vai acabar hoje para você? Seu problema. Sabe, por isso que no início eu disse assim, comece a pensar naquilo que tem roubado a sua paz. E quanto tempo o problema ele tem te segurado, te aprisionado? Em qual problema você tem sido refém durante quantos anos você tem sido refém do seu problema? Porque a gente se torna refém do nosso problema, sabia? Ele faz tanta parte de mim já, que é meu. Não é mais a irmã Cirlete, é o problema da irmã. Como é que você tem sido conhecido mediante os seus problemas? Como é que você tem reagido com o seu problema? Será que as pessoas têm te conhecido pela Maria das Dores? Pela Maria que está com a dor na perna? A Maria que não para a dor de cabeça? Você vive constantemente. Eu não sei qual tem sido o teu problema, a tua dificuldade. E quanto tempo. Mas você vai falar hoje com toda a convicção. Hoje basta. Diga hoje basta. Diga hoje basta. Hoje chega. Hoje é o fim. Hoje é o dia do seu milagre, amado. Hoje é o dia do seu milagre, amém? Gostaria que você abrisse aí a palavra de Deus, para a gente confirmar tudo que está sendo dito nesse lugar, amém? Abra aí em Mateus. Aleluia. Mateus no capítulo 9. Eu quero ler a partir do 18, como está hoje na nossa instrução, né? Mateus, capítulo 9, versículo 18 em diante, amém? Quem tiver, poder compartilhar lá com os irmãos, com os nossos convidados, a palavra, amém? Para eles acompanharem a leitura. Amém? Diz assim no versículo 18. Falava ele ainda, quando um dos dirigentes da sinagoga chegou, ajoelhou-se diante dele e disse: minha filha acaba de morrer. Vem e impõe a tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e foi com ele e também os seus discípulos. Nisso, uma mulher. Amém? Nisso, uma mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Chegou por trás dele e tocou a borda do seu manto. Por dizia a si mesmo: se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Vamos ficar até aqui por enquanto, amém? Amado, você consegue imaginar, né? Aqui nós iniciamos dizendo que Jesus falava quando um dirigente chegava.
Estava dizendo que esse dirigente se chamava Jairo, era alguém importante daquela época. E ele veio atrás de Jesus porque a filha dele tinha acabado de morrer. Perdão, ela estava doente a ponto de morrer, quando ele chegou até Jesus. E a filha dele tinha 12 anos de idade. E esse homem veio chamar Jesus para ir lá, porque ele disse assim: se você pôr a mão sobre ela, ela ficará curada. E Jesus não hesitou em não ir, ele foi. Só que, amado, quando Jesus ele está passando, quando Jesus ele passa no lugar, sabe, mesmo que não seja para aquele momento que era você que ele ia atrás, mas se você, sabe, clamar pelo milagre, Jesus ele faz. Porque ele estava a caminho de um lugar para curar outra pessoa. Mas ela disse: se eu somente tocar. Você consegue imaginar 12 anos? São 4.380 dias aquela mulher sofrendo. A gente pode dizer: não, mas foi 12 horas somente que ela ficou. Não, foi um ano, ela teve a hemorragia, mas a palavra de Deus diz que foram 12 anos que ela procurou a cura dela em lugares onde não iriam resolver. Amado, porque a gente tem procurado muitas das vezes, sabe, outros lugares para resolver o nosso problema, para nos ajudar na nossa dificuldade, mas eu quero te dizer, enquanto você procurar no lugar errado, nada vai acontecer. Nada vai acontecer, porque eram 12 anos que ela procurou em lugares errados, lugares em que ela mesmo dizia, ou alguém dizia para ela: aquele fulano vai me curar. E, amado, existe tantos lugares que a gente vai, sabe, com a expectativa de ser curado, com a expectativa que vai resolver o nosso problema, amado, mas a gente só vai se frustrar mais ainda. A gente só vai se frustrar mais ainda, porque a gente não está procurando no lugar certo. E a palavra de Deus diz que foram 12 anos aquela mulher pelejando, aquela mulher tentando ser curada, aquela mulher tentando, sabe, ser sã, salva. Amado, é muito sério isso. Aonde é que a gente tem procurado a nossa cura? Aonde é que a gente tem procurado a nossa própria salvação? Aonde é que a gente tem procurado? Por que a nossa vida parece que ela não anda, parece que ela só é puxada para trás? Sabe, parece que a gente não vê perspectiva muitas das vezes. Parece que a gente está tão enrolado na situação que parece que ela já anda com a gente. Mas, amado, não precisa ser dessa forma. A gente precisa dar um passo na nossa vida. A gente precisa dar uma resposta para o nosso problema. E a nossa resposta se chama Jesus. O problema de muitas pessoas é não reconhecer que Jesus é o caminho, que Jesus é a verdade, que Jesus é a vida. Sabe, então onde a gente tem procurado, sabe, está para resolver o nosso problema? Será que eu tenho falado do meu problema mais para outras pessoas do que para próprio Jesus? Mas você vai dizer: mas Jesus ele ouve. Sim, Jesus ele ouve. Só que ele precisa ouvir da minha boca, eu com ele. Jesus ele sabe de todas as coisas. Sim, Jesus ele sabe. Mas a gente precisa pedir. Porque ele podia curar aquela mulher só de estar passando. Ele podia curar. Mas era necessário ela tocar. Ela ir. Ela vencer, sabe, a dificuldade. É necessário a gente ir atrás da nossa cura. E a nossa cura se chama Jesus. A palavra de Deus diz que ela ouviu falar daquele homem. E muitos de nós temos ouvido falar de Jesus, sabia? Na televisão, no rádio, amigo, alguém que passa na tua rua vestido de crente, de alguma forma ele está falando com você, de alguma forma ele está te dando, sabe, uma resposta. De muitas formas Deus tem nos chamado. Mas a gente não tem dado ouvido. Porque dar ouvido, amado, é você dar atenção para aquilo que está sendo dito. Aquela mulher disse: eu ouvi falar de Jesus. E ela pensou consigo mesmo: se eu somente tocar, não era nem nele, era apenas na borda daquele manto que ele usava.
Ela não queria tocar fisicamente no corpo de Jesus, mas ela sabia que daquele Jesus saía poder. Ela sabia, ela tinha ouvido falar. Ela ouvia falar, olha, os mancos andam, os cegos vê, os surdos ouvem. Então, quando ela ouviu falar, ela disse, eu creio nisso que está passando. Eu creio nesse homem. Amado, e por que nós que hoje estamos, ouvindo tanto a respeito de Jesus, a gente sabe que o fim ele está próximo. Sabe, Jesus ele está voltando para buscar a igreja, para buscar os seus escolhidos, os seus eleitos, aquele que tem resistido ao pecado, aquele que tem resistido, sabe, às tentações. É esse que o Senhor ele vem buscar. Sabe, hoje o Senhor ele quer fazer diferente conosco. Você que está ouvindo hoje essa mensagem, sabe, você que tem passado por problema, por dificuldade, não importa se o teu problema começou ontem, ele não precisa ficar 12 anos na tua vida. E se está 12 anos, 13 anos, 14 anos, porque o meu problema durou 24 anos. Da mulher durou 12 anos. Qual era o meu problema? A falta de Jesus na minha vida. Porque se eu tivesse encontrado Jesus antes, eu teria poupado muitas coisas da minha vida. Muito sofrimento eu teria sofrido se eu tivesse encontrado Jesus. Eu teria amadurecido na presença dele. Eu teria uma vida saudável perto de Jesus. Amado, eu não sei quanto tempo você está com esse problema. Pode ser 15 anos, 10 anos. Mas hoje é a noite da gente se livrar do nosso problema. A gente dizer, chega, basta. Se eu apenas tocar no manto da orla do Senhor, sabe, eu serei curado, eu serei restaurado. Sabe, o meu problema diante disso é nada. Nessa noite você vai fazer um esforço. Logo mais você vai ver uma encenação. E você vai ver, ter uma noção de como aquela mulher, ela precisou romper os limites. Ela precisou ter fé para ser curada. Ela precisou ter perseverança para ser, sabe, para receber o milagre dela. Porque se ela não tivesse todas essas coisas, ela não seria curada. A perseverança, sabe, de estar ali e dizer, não, eu vou esperar ele passar, eu vou estar aqui, sabe, o limite dela era o quê? Estar num lugar separado, excluído da sociedade, ali era o limite dela. Ela tinha que ficar lá naquele lugar, mas ela disse, eu vou romper o meu limite. E o limite dela era Jesus. Era aquela multidão para se tocar em Jesus, amado. Sabe, então a gente precisa sair de algo natural da nossa vida para que a gente possa experimentar o sobrenatural. A gente precisa dar esse basta e dizer, é hoje. Em tudo, sabe, seja pequena coisa na sua vida. Seja por qualquer dificuldade, que por menor que você seja, dizer, não, isso aqui não é um problema. Não, é um problema sim. E Jesus, ele pode resolver o problema da nossa vida. Mesmo que seja pequenininho. Ele só diz, reconhece-me em todos os teus caminhos e eu endireitarei cada um deles. E eu colocarei em ordem a tua vida. Sabe, às vezes a nossa vida está tão bagunçada. Às vezes eu vejo os meninos jogarem dominó. Não entendo muito de dominó. Mas eu vejo que as peças eles têm que se encaixar, né? Ponta com ponta, ponta igual. Porque se for diferente ela não encaixa. Você passa de vez. E assim a nossa vida, se a nossa vida não se encaixar com a de Jesus, a gente vai passar sem perceber aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Sabe, Jesus, amado, Jesus é tão maravilhoso na nossa vida. Ele nos chama a todos os momentos, sabe, Ele nos dá conselho todos os dias. Ele diz, filho vem, filha vem, eu te amo, eu estou de braços abertos para você todos os dias. Sabe, não se sinta excluído de nada. Não sabe, você não é aquilo que a sociedade diz que você é. Você não é. A palavra de Deus diz, no final, quando ela tocou, cabe no manto da orla de Jesus, Jesus disse para ela, alguém me tocou. Alguém me tocou. E a multidão diz, quem te tocou? Claro que todo mundo te tocou, tem gente te apertando de tudo. Não, não é assim.
Amado, e naquele momento, aquela mulher, a palavra de Deus diz que até o nome dela voltou a ser mudado. Já não era mais a mulher do fluxo de sangue, agora ela era filha. Filha amada do Senhor. Olha só, amado, como a gente muda na presença de Deus. Sabe, hoje, como o pastor sempre costuma dizer, a gente não é mais chamar de irmã Vande, é irmã, o irmão da igreja. Né? O nosso nome também ele muda, mas o nosso nome muda para uma história, sabe, com Jesus. Ele muda agora, irmã Vande, o nome escrito no livro da vida. Amado, é isso que Jesus ele faz com nós, ele escreve o nosso nome no livro da vida. Amado, então Jesus, ele continua o mesmo, é o nosso tema. Todo tempo a gente precisa trazer isso à memória. Jesus é o mesmo ontem e hoje para sempre. Ele não mudou, ele continua operando milagres. Aí você diz assim, mas isso foi lá naquela época que ele operou milagres. Não, Jesus continua operando milagres hoje. Sabe, ponha Jesus à prova. Ponha ele à prova. Sabe, a palavra de Deus diz assim, me traz à memória aquilo que eu já fiz, eu estou te trazendo à memória que ele continua o mesmo, ele continua operando milagres. E eu quero te dizer que nós todos que estamos aqui, nós já somos milagres vivos da parte do Senhor. Amém? Deixa eu só passar aqui. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor continua sendo bom, amado. Amém. Vamos continuar lendo aqui. Eu quero que você abra agora em Marcos. É o mesmo texto, só que eu quero ler com alguns ricos detalhes que tem aqui. Marcos 5, 25. Amém? Diz assim: e ele estava ali, certa mulher, a gente já leu, né? Havia 12 anos, ela padecia muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por perto dele no meio da multidão e tocou o seu manto. Porque pensava, a gente já falou sobre isso, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Ficarei curada. Imediatamente cessou a hemorragia. Amém? Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta quem te tocou? Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Amém? Então a mulher, sabendo o que lhe havia acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos pés de Jesus. Prostrou-se aos pés. Aleluia. Jesus percebeu que havia saído o poder. Quem tocou? Respondeu os discípulos. Vê que a multidão... Mas Jesus continuou olhando ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se e prostrou-se aos seus pés. E tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse, ele lhe disse, filha, olha como mudou, amado. A sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Amém? Olha aqui, amado, Jesus disse, a tua fé te curou. Amém? Amada, essa mulher, ela não sofria só dessa hemorragia. Acredito eu que o pior sofrimento daquela mulher era a rejeição.
a rejeição é uma das piores coisas que uma pessoa pode ter. Ela não podia estar em qualquer lugar, ela não podia estar onde ela queria, ela não podia estar com os amigos. Imagine ela no meio da multidão, como é que ela estava? Você consegue imaginar comigo uma multidão, uma mulher que era excluída da sociedade, agora ela estava ali tentando romper algum limite, tentando romper aquilo, sabe, que ela sabia que se ela tocasse ela seria curada. Qual é o limite que a gente precisa romper, amados? Qual é o limite que a gente precisa romper para que esse milagre da cura, ou da libertação, ou da restauração, ela chegue na nossa vida? Porque, amado, essa mulher, ela era uma mulher humilhada, uma mulher rejeitada, uma mulher sem esperança. A palavra de Deus diz, lá em Levítico, que esse povo, eles iam para um lugar chamado uma casa de refúgio, onde lá só encontravam pessoas coxas, pessoas mancas, pessoas... Imagine, você num ambiente que todo mundo está doente, você vai ficar mais doente ainda, não é verdade? Um lugar onde todo mundo fuma, onde todo mundo bebe, você vai ser uma pessoa da mesma forma, amado. É por isso que a gente precisa estar em ambientes onde a nossa fé é fortalecida, sabe, onde a nossa perspectiva de vida, ela pode mudar, amado. A gente precisa estar em ambientes em que a glória de Deus, ela seja manifesta. Aleluia. Então, amado, essa mulher, ela estava nessa condição de ser excluída da sociedade. Mas eu quero te dizer que nessa noite é a noite do seu milagre, da sua cura, da sua libertação. A palavra de Deus diz que Jairo, que a filha dele estava doente, quando ele acabou de curar a mulher do fluxo de sangue, chegou alguém da casa daquele homem dizendo assim: não incomoda mais ele, que a tua filha morreu. Não precisa mais ir, que ele morreu. E Jairo insistiu: se você somente pôr a mão sobre ela, ela ficará curada. Olha a fé desse homem. A fé desse homem, ele era alguém religioso, mas ele depositou toda a confiança dele no Jesus, no nosso Jesus, aquele que morreu, aquele que viveu, aquele que deu a vida por mim e por você, amado. Sabe o que é impossível para Deus? Nada é impossível para Ele. Sabe, às vezes a gente está fazendo aquilo que é possível, sabe, e deixando que Deus, ele haja no impossível na nossa vida. Às vezes você diz assim: olha, esse aqui é o meu problema. Mas eu quero te dizer que não existe coisa, nada é impossível para Deus. Sabe, você pode estar dizendo assim: não, eu estou no poço tão fundo que nem Deus pode me tirar. Amado, eu quero te dizer que Deus, ele pode te tirar de onde você está. Deus, ele nos tira de onde a gente está, amado. Eu quero te dizer que a minha vida no mundo era a vida no mundo. Sabe, eu vivi, eu aproveitei no sentido natural aquilo que o mundo me oferecia. Mas chegou um tempo que Jesus disse assim: olha, agora chega, basta. Eram 24 anos. Amados, eu só não experimentei do mundo a droga, porque eu nunca... Acho que eu ia ser uma viciada de lá da Cracolândia, eu acho, né? Porque eu era tão fraca da minha mente, que provavelmente eu seria alguém dessa forma. Mas Deus, ele sabe de todas as coisas, amado. Se ele não permitiu, ele sabe de todas as coisas na nossa vida. Sabe? E eu aproveitei no sentido natural, e eu quero te dizer que o mundo, ele trouxe muitas marcas para a minha vida. Muitas marcas que, se não fosse Jesus, eu estaria abaixo de 7 palmos, como o Senhor me chamou. Sabe, mas o Senhor, ele é Deus de oportunidades. Sabe, aquela mulher, ela estava ali naquele momento certo, na hora certa. Sabe, ela não desperdiçou a oportunidade que estava diante dela. Ela não desperdiçou, ela disse assim: se existe essa possibilidade de eu tocar nele e ser curada, é isso que eu vou fazer. E é isso que a gente tem que fazer. Se existe uma pequena possibilidade de Deus fazer, para nós pode ser pequena, mas para Deus é imensa. Sabe, não desperdice essa oportunidade, não deixe passar, não deixe passar. Sabe, porque Zaqueu, ele subiu numa árvore para ver Jesus. Ele só queria ver Jesus. E Jesus disse:
Desce daí que estarei na tua casa. Amado, é isso que Jesus ele faz conosco. Sabe, a gente não pode deixar as oportunidades de Deus passar. Eu quero dizer para vocês que são nossos visitantes hoje, que o coração de Deus, ele está alegre, porque vocês deram ouvido para a palavra de Deus. Sabe, vocês não deixaram, sabe, não, vai ser um dia de quinta-feira, eu na igreja, não. Eu quero dizer que Deus, ele tem muito mais para a vida de vocês. Muito mais para a vida de vocês. Eu dou-se muito mais, Deus tem para a tua vida. Não desperdiça nenhum momento, sabe? Porque a palavra de Deus diz que a gente pode ganhar o mundo inteiro. O que quer dizer isso? A gente pode fazer milhões de coisas, sabe? Estar em milhares de lugares, destruir a nossa própria vida. A gente pode fazer ganhar, no sentido de ganhar, a gente está perdendo, amado. Sabe, tem coisas no mundo que a gente acha que a gente está ganhando, mas a gente está perdendo. A gente está perdendo a nossa salvação, sabe? A gente está perdendo o nosso lugar na eternidade, porque eu quero te dizer que existe uma eternidade depois daqui. Sabe, e só existe 2 lugares na eternidade, o céu ou o inferno. Sabe, aquela mulher, ela decidiu não morrer naquela situação que ela estava. Era 12 anos. Mas ela disse, eu acredito que todos os dias, quando aquela mulher deitava, ela cria que no outro dia ela ia amanhecer curada. Sabe, mas 12 anos, 4.380 dias, aquela mulher acordava e dormia e o fluxo de sangue dela não passava. O fluxo de sangue dela continuava. Agora imagina essa mulher acordando todos os dias. Imagine a gente por um pouquinho de problema, assim bem pequenininho, a gente já se desespera. A gente pensa muitas das vezes até tirar a nossa própria vida. Sabe, porque a gente deve um cartão, porque a gente deve alguém, porque a gente deve um irmão, porque a gente deve fulano. E a gente pensa que isso é muito. E a gente vai dizer assim, eu vou tirar a minha vida, porque, sabe, isso não tem solução. Eu não tenho, ele não vai negociar comigo. Mas aquela mulher, há 12 anos, que ela sofria daquele problema, daquele mal, sabe, ela poderia dizer assim, a minha vida vai terminar dessa forma. Mas a palavra de Deus diz que ela ouviu. E ela disse, não, tem solução. Eu não vou deixar passar essa oportunidade. Se ele cura o cego, o surdo, o coxo, se ele põe barro com cuspe para o cego ver, não me importa o que ele vai fazer, mas eu preciso tocar nele para ser curado. Amado, é essa persistência que a gente tem que ter para com Deus. A gente tem que persistir com Deus até ver o nosso milagre acontecer. A gente tem que correr atrás de Deus, sabe? Como a gente se corre atrás de um ouro, como a gente se corre atrás de um trabalho, como a gente corre atrás de algo precioso. A gente tem que correr atrás de Deus dessa forma. Sabe, a gente não tem que deixar as oportunidades passar, não. Sabe, quando existe um comando de se lance diante do Senhor, se lance diante dele. Veja o milagre acontecer. Sabe, o milagre não é para o meu irmão que está do meu lado. O milagre é para mim que estou aqui. O milagre é para mim, amado. É para nós. É sobre a nossa vida. Então a gente não tem que se conformar. Porque eu estou desse jeito. Porque eu estou dessa dificuldade. Não. Não tem que se conformar com isso, não. A palavra de Deus diz que nós vamos viver o melhor dessa terra. Então nós iremos viver o melhor. Amém? Nós vamos ouvir uma ministração agora. Vamos ver, na verdade, uma ministração. E fique atento, amado, o que Jesus vai fazer nesse lugar, nesse momento. Amém?
nesse momento, amado. Gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Gostaria que você ficasse de pé nesse momento. Sabe, essa é uma encenação daquilo que foi ministrado nesse lugar. Gostaria que você colocasse a mão sobre o seu coração nesse momento. Sabe, eu gostaria que você começasse a refletir. Sabe, para agora vai ser a hora do seu milagre, amado. Chegou a hora do seu milagre. Chegou a hora se você dizer para Jesus: eu preciso tocar no manto da orla do Senhor. Você não vai ter vergonha. Você nesse momento vai, sabe, começar agora a pensar: Senhor, eu tenho sofrido tanto, meu Pai amado. Eu tenho sofrido desse problema que só eu e o Senhor sabe. Eu não sei, amados, aquilo que você tem sofrido. Sabe, eu não sei qual é o vício que você não consegue se libertar. Eu não sei qual é o problema que tem tirado a tua paz. Eu não sei. Eu não sei se você tem conseguido ser liberto de verdade. Sabe, mas hoje é a noite do seu milagre. É a noite do meu milagre. Porque eu sei que o Senhor, Ele está nesse lugar. Sabe, não desperdice essa oportunidade, não desperdice essa unção que está nesse lugar. Não desperdice, sabe, de você romper o limite. Sabe, eu quero te dizer que precisa ser mudado dentro de você a forma de você pensar agora. Você precisa ter fé para largar aquilo que tem afligido, sabe, a tua vida. Você precisa ter fé nesse momento para romper o limite. Você precisa ser perseverante naquilo que você quer alcançar hoje. Sabe, eu não sei o que tem causado o problema. Angústia no teu coração. Eu não sei como é que a tua alma está nesse momento. Se a tua alma está ferida. Se a tua alma sofre por rejeição. Se a tua alma sofre por ser humilhada. Eu não sei. Eu não sei. Mas eu quero te dizer que é o Deus que nós servimos. Um Deus chamado Jesus. Um Deus que deu a vida por mim e por você. Ele sabe o teu problema. Ele sabe aonde tem, sabe, apertado em você. Ele sabe onde você não tem resistido. Ele sabe onde você tem sido fraco. Ele sabe aonde você sempre tem caído. Senhor, Ele te conhece, amado. A palavra de Deus diz que não há nada coberto que Ele não saiba. Escute esse louvor, amado. Escute nesse momento esse louvor. Sabe, quando a gente está com problema, a gente perde a visão. Desista, não pare de crer. A gente perde, sabe? A gente tem perdido muitas coisas que o inimigo tem roubado de nós. Não desista, não pare de lutar. Não pare de adorar. Levanta teus olhos e vê. Escuta isso nessa noite. Está restaurando os teus sonhos e a tua visão. Recebe a cura. Recebe a unção, unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Escute isso nessa noite. Hoje é uma noite de entrega. O Espírito do Senhor, Ele quer te conduzir nessa noite a você entregar aquilo que tem causado problema na sua vida.
Até onde você está disposto a ir, a entregar, para que você veja o seu milagre? Até onde você está disposto a ir? Quando você entrega tudo ao Senhor, escute isso. Quando você entrega tudo ao Senhor, genuinamente, quando você entrega, é a partir daí que o Senhor ele começa a entregar dele para você. Mas é necessário a gente entregar tudo ao Senhor. O que você tem de precioso hoje para entregar ao Senhor? Sabe, hoje é noite de você entregar a sua vida para Jesus. Hoje é noite de você retornar à casa do Pai. Hoje é noite de você dar o primeiro passo para que o seu milagre seja completo. Daquilo que o Senhor ele quer fazer com você, amado. Porque eu quero te dizer que aquilo que o Senhor quer fazer com você é bom, é agradável, é perfeito, amado. Aquilo que o Senhor quer fazer no teu coração é diferente de tudo aquilo que você já experimentou. Aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida é sobrenatural, é eterno. Amado, não tenha medo. Dê o primeiro passo. Sabe, você que ouviu essa palavra, você que entendeu essa palavra, eu quero te dizer que essa encenação que nós fizemos não é para você, sabe, ter uma emoção. É para você ter uma noção de que existe sim problemas, mas que o Deus que nós servimos, Ele é maior que todos os nossos problemas, que a nossa dificuldade, que a doença, que o ódio, que a rejeição. Deus é maior que a droga, Deus é maior que a bebida, Deus é maior que tudo aquilo que tem sido barreira na sua vida. Deus é maior que tudo isso. Deus é maior que o prazer que o mundo pode te dar. Deus é maior, sabe, daquilo que você tem visto e vivido. Eu quero te dizer que Deus, Ele quer te dar um caminho diferente, um caminho novo, um caminho de paz, um caminho seguro. Unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Recebe a tua. Confia no Senhor Jesus nessa noite. Sabe, se você veio buscar uma cura nesse lugar, eu quero te dizer que Jesus é a tua cura. Se você veio buscar, sabe, uma restauração para o seu casamento, eu quero te dizer que Jesus é a restauração para o seu casamento. Se você veio buscar nesse lugar a paz que excede todo entendimento, eu quero dizer que Jesus é essa paz que excede todo o entendimento. Se você veio buscar algo sobrenatural para mudar a sua vida, eu quero te dizer que esse Jesus que muda a história, que renova a nossa vida, que nos dá força, que nos dá ânimo, Ele está nesse lugar e Ele quer fazer isso nessa noite com você. Mas é necessário, amado, a gente reconhecer o Senhor como o Senhor da nossa vida, como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Sabe, não deixe isso passar despercebido. Não deixe esse momento passar como se ele fosse voltar. Que eu quero te dizer que esse momento, ele nunca mais irá voltar. Porque hoje é o dia da sua oportunidade. Hoje é o dia do seu milagre. Hoje é o dia da sua cura. Hoje é o dia que o Senhor escolheu para que você estivesse nesse lugar. Recebe nessa noite a cura. Sabe, eu não sei se tem alguém enfermo na sua casa. Eu não sei se tem alguém doente no seu lar. Eu não sei se você veio por fulano ou por ciclano. Eu quero te dizer que o clamor, ele vale muito.
Sabe, clame a mim, eu te responderei, diz o Senhor. Clame a mim, eu te responderei, diz o Senhor. Qual tem sido o seu clamor? Por aquilo que você tem buscado? Pelo que você tem buscado? Sabe, o Senhor é a resposta nessa noite para você. Aleluia. Aleluia. Se alguém nessa noite quer receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sabe, saia do seu lugar, venha aqui à frente. Sabe, o Senhor, Ele tem te chamado todos os dias. O Senhor tem te buscado. O Senhor tem insistido com você. Sabe, esse é o momento de... Essa é a hora de você, sabe, reconhecer o Senhor e Salvador da sua vida. Não é uma religião, não é uma igreja. É Jesus. É o Nazareno. Aquele que deu a vida por você. Aquele que morreu por você. Aquele que se entregou por amor a você. Hoje é o momento de você dar resposta para o Senhor. Unção de ousadia, unção de conquista. Aleluia. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Pai. Aleluia, aleluia. Sabe, não espere o Senhor dizer assim para você. Não espere o Senhor te chamar como Ele me chamou. Porque eu poderia não estar viva hoje. Eu não poderia não estar falando para você hoje. Eu poderia não ter dado ouvido para aquilo que o Senhor falou comigo. Sabe, não espere o Senhor dizer assim: olha, hoje, se você não me ouvir, você vai morrer. Não espere isso, amado. Sabe, você tem a oportunidade nessa noite de fazer do Senhor a sua morada, de fazer do Senhor a sua habitação, de fazer do Senhor o seu, sabe, a sua rocha segura. Sabe, é isso que o Senhor Ele faz nessa noite com você, amado. Sabe, eu estou viva para contar o testemunho de Jesus na minha vida. Sabe, porque eu quero te dizer que Ele me tirou da lama. Ele me tirou das trevas. Ele me tirou, sabe, para me colocar no lugar de honra. Para me colocar, sabe, no lugar que Ele deseja para mim. Sabe, eu sei que tem mais gente nesse lugar que o Senhor tem chamado. Sabe, se você precisa reconciliar, esse é o momento. Essa é a hora. Sabe, a unção nesse lugar está, sabe, para você reconhecer o Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. Contra vozes que me dizem que eu não sou. Aleluia. Sabe, você que não tem conseguido romper os limites. Você quando não tem conseguido sair da condição que você se encontra. Esse é o momento de você também se lançar nesse altar. Onde existe uma unção que quebra todo o jugo. Uma unção que quebra o jugo nesse lugar. Deus altos e baixos. Em nome de Jesus. A tua voz me lembra e diz que realmente estou. Diz que amado sou, se eu me sinto assim. Diz que forte sou, quando a fraqueza em mim. Seguro estou, se fraco eu me senti, porque eu não estou só, pois eu pertenço a ti. Eu creio sim, eu creio sim, no que diz sobre mim. Eu creio sim,
deseja adorar o Senhor, o Senhor está agindo nesse lugar. Se você que precisa do toque de Jesus, Ele te toca nessa noite. Ele te toca nessa noite. Ele te toca nessa noite. Seja livre. Seja livre. Seja livre de toda opressão. Seja livre de todo mal, de toda enfermidade. Jesus te toca nessa noite. Toda tristeza, toda mágoa, toda angústia. Você não vai terminar os seus dias como o pecado tem planejado. Diz que amado sou, sei que eu me sinto assim. Aleluia! Diz que posso andar pra ter de mim. Que seguro estou. Que diz eu creio sim. Aleluia. Nós cremos no agir sobrenatural de Deus nesse lugar. O agir de Deus nesse lugar que quebra o jugo, que despedaça agora toda a corrente agora em nome de Jesus. Jesus, tenhamos uma alma para Jesus agora nesse momento. Aplauda ao Senhor nesse momento pela vida dele. Amém, glória a Deus. Nesse momento o Felipe está aqui na frente. Aleluia. E ele abre a porta do coração. Aleluia. Nesse momento, Pai, nós te louvamos, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor havia preparado essa noite para o Felipe, para todas as pessoas que estão nesse lugar. Nós queremos declarar, Deus, que a Tua palavra, Pai, ela se cumprirá na vida do Teu filho. E que a Tua palavra diz que o Senhor tem pensamentos de paz. E eu declaro, Deus, que esses pensamentos do Senhor, eles se cumprirão na vida do Felipe e da sua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diz assim comigo, Felipe. Senhor Jesus, eu te recebo como Senhor, Salvador da minha vida. Eu me arrependo de todos os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida. Eu desejo caminhar até que o Senhor venha com meu coração firmado no Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia.